Em todas as datas em que ocorrem os jogos, nada do que reunir os amigos e discutir sobre tudo o que acontece dentro e fora de campo. Tudo isso faz de nós apaixonados pelo esporte. O mineiro, né, até atleticano, tem cruzeirense, tudo, a gente acompanha sempre os times. Porém, com essa turma de 4 amigos, toda essa resenha vai ganhar mais um capítulo, com um grande palco e a realização do sonho de qualquer torcedor. O futebol une paixões, amigos e atravessa fronteiras. Faltando pouquíssimos dias para o maior evento do futebol mundial, este grupo de amigos irá realizar um grande sonho, acompanhar a Copa da Rússia de pertinho. Dos 4, o Leonardo é o mais apaixonado pelo futebol. A primeira Copa que ele acompanhou de perto foi aqui no Brasil, e foram os frutos dessa experiência que renderam a ideia de ir para a Rússia. Na última Copa que teve aqui no Brasil, em 2014, nós conhecemos um pessoal do Brasil inteiro que era fanático por futebol. E tem um cara daqui de Divinópolis, que é o Thiago, que ele mudou para São Paulo e ele fez uma agência de turismo. Então, o ano passado, em abril do ano passado, ele ligou para a gente e falou que estava com um pacote para a Rússia com promoção. Se interessaria a gente comprar. Então, a gente comprou num valor quase irrisório e deixou aquilo. E não é que a viagem chegou. Lucas Henrique foi o último a decidir se ia ou não para a viagem, mas como fã de futebol, a escolha não foi tão difícil assim. Eu fui convidado pelo meu amigo Bruno, né? Eu fui um dos últimos a decidir, tem um mês mais ou menos que eu decidi ir, e tô com a expectativa boa. Uma Copa do Mundo eu nunca fui, fora do país, tô com a intenção de curtir, ver o clima, como que é lá, e essa união dos amigos é muito bacana. Mas quem pensa que toda essa viagem será apenas para ver os craques na Copa, está muito enganado. No roteiro estão muitos países e cidades históricas da Europa, mas isso eu vou deixar para o Bruno explicar. São 24 dias que a gente vai passar na Europa, né? Vamos sair daqui de Belo Horizonte e aí vamos chegar em Lisboa, em Portugal. Aí de Portugal nós vamos depois para Polônia, lá na Varsóvia, ficamos um dia lá. Depois vamos para Riga, na Letônia, ficamos mais 3 dias. Depois vamos para Tallinn, na Estônia, ficamos mais 3 dias. Aí depois a gente vai subir para a Finlândia, ficamos um dia só. E descemos depois para São Petersburgo. Lá a gente fica 6 dias em São Petersburgo. Depois a gente pega um trem e vamos descer para Moscou, ficamos mais 4 dias. Depois pegamos um voo e vamos para Atenas, ficamos lá um dia. E depois pegamos um ferryboat e vamos para a ilha de Mykonos. Vamos ficar lá 3 dias. Depois a gente volta novamente para Atenas e da Atenas a gente volta aqui para o Brasil. Já fôlego, né, para encarar essa viagem, né? Na verdade não é uma viagem somente para a Copa, é um mochilão pelo continente europeu inteiro. É isso, vai ser um mochilão mesmo com a turma de amigos, então acho que vai ser bem descontraído, sem nada assim tão muito programado, então se tiver que acontecer, vai acontecer. E espero que seja uma experiência, sim, verdadeiramente perfeita, né? Já o Wilton vai ter um cronograma diferente durante a viagem. Eu vou com mais 2 amigos que não estão aqui hoje. A gente vai fazer um pouco mais da Europa Ocidental. Eu já até conheço uma parte, mas a gente vai para Londres primeiro, vai assistir o Jogo do Brasil em Londres, o pessoal de lá, os brasileiros de lá, a gente está combinado, tudo certinho. No dia 22, depois de Londres eu passo 2 dias em Amsterdã, vou para Minsk, capital da Bielorrússia, fico um dia, depois eu vou para Moscou. Os meninos vão para São Petersburgo, eu vou direto para Moscou. Fico 7 dias em Moscou. Aí eu volto para Paris, eu vou ficar menos tempo, vou ficar 15 dias, 16 dias na Europa. E depois de Moscou eu volto para Paris e em Paris eu venho embora. Em Moscou eu vou conseguir assistir já definido Dinamarca e França e um jogo em Saransk, que é um jogaço clássico da Copa, considerado o principal jogo, que é Tunísia e Panamá. Tá certo, mas mesmo com a viagem, como será para lidar com um tão complexo idioma russo? O Leonardo tem uma tática bem descontraída para controlar qualquer situação por lá. O inglês é uma língua universal, só que eles não têm tanta receptividade. É igual quando você vai na Rússia. Eles dão muito mais valor na moeda deles do que você trocar em dólar, que também sempre foi uma economia fechada por conta da Guerra Fria. Mas o pessoal está levando uma camisa interessante. Ela é cheia de ícones. Que tem a bandeirinha a cruz vermelha, se você está passando mal, o copo d'água, o copo de cerveja, sanduíche, batata frita, telefone. São mais de 60 ícones que a nossa turma, o pessoal aqui de Brasília,
que viaja direto, faz banheiro. Então, quando agarrar no idioma, eu acho que a gente vai precisar de pegar e apontar nessa camisa mesmo. Cada quadradinho. Eu acho que vai ser mais fácil. Com a Copa chegando bem pertinho, esconder a ansiedade é quase impossível. Eu tô muito ansioso para chegar, porque esse pessoal que a gente conheceu, que vai com a gente, a maioria é de Brasília. E eles foram na Copa da África do Sul em 2010. Então eles falaram que foi uma emoção muito bacana ter a Copa aqui no país deles, e que é uma emoção totalmente diferente você ir numa Copa em outro país. Então eu vou fazer essa experiência agora. A expectativa é a melhor possível, né? Só de ser brasileiro já é uma marca para o futebol, né? A gente é considerado o país do futebol, o maior campeão mundial. Então a expectativa é que realmente a gente vá, dê sorte, e que se Deus quiser a seleção volta campeão. Boa viagem, pessoal! E que na volta junto com a bagagem venham muitas histórias para contar. E claro, entre elas, sobre o hexacampeonato. Brasil!